Aleluia. Louvado seja Deus. Pode se sentar. Eu sei que as pernas começam a doer, né? Gente, antes de eu pedir aqui o texto que eu vou ler para vocês hoje, eu quero dar um aviso. Durante a semana aí, talvez você não saiba, mas a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, que basicamente está os voluntários da igreja. E aí durante a semana, algumas pessoas mandaram, não sei se foi o pastor que mandou primeiro lá, uma marcha para Exu. Aí em seguida o Luiz também mandou, né? Não sei se foi o Luiz ou se foi... Tinha uma marcha LGBT que ia mais para crianças. Aí tinha alguma outra coisa lá também, meio que nesse sentido. E eu e o pastor, a gente já tinha conversado sobre isso e sobre instruir a igreja no sentido de aprendizado, de conhecimento, né? E aí eu mandei lá no grupo e eu quero falar isso para vocês hoje. Que a forma com que a gente combate essas ideologias ou esses pensamentos é só uma, tendo conhecimento. Eu não sei se você conhece algum crente meio biruta da cabeça. Eu conheço alguns. Sabe crente meio doido que se ele vê alguém de branco na rua, ele já acha que é pai de santo e já vai tentando expulsar o demônio? E aí, quando ele chega perto, ele vê que é um médico. Sabe, gente meio louca assim da cabeça? Não adianta a gente tentar brigar com o sistema. Não adianta a gente tentar brigar com o cinema que está passando Barbie. Não adianta. A gente tem que ter conhecimento. E aí, pensando nisso, no dia 5 de agosto, é um sábado, vai ser às 16 horas. Às 16 horas. A gente vai ter uma aula sobre a história do cristianismo. E vai ser aberto para toda a igreja, para quem não é daqui também. E seria muito legal que a gente tivesse toda a igreja. Eu falei, em uma dessas quartas-feiras, eu falei sobre um cara chamado Policarpo de Esmirna. E eu me espantei que ninguém conhece o cara. Vocês conhecem Jerônimo de Savonarola? Policarpo, Calvino, Lutero, Armínio, John Wesley, sabe esses caras? Esses caras fazem parte da história da igreja. E é importante a gente conhecer a história da religião que a gente acredita. Não sei se vocês sabiam, eu fui 7 anos na Umbanda. 7 anos. Quantos anos eu fui na Umbanda? E eu não me tornei pai de santo. Porque eu não estava apto a ser pai de santo. 7 anos numa religião lá dentro. Cortando pescoço de galinha, aquelas coisas todas. E eu não estava apto. Eu não tinha ainda conhecimento histórico da religião para ensinar sobre ela para outras pessoas. Vocês têm dimensão disso? Aí hoje o camarada chega na igreja, lê 2 páginas da Bíblia
E não, agora eu vou sair, vou converter o universo inteiro aí para Jesus. Calma. Calma. Eu não quero apelar para vocês, mas eu gostaria muito. Eu vou lançar um link de inscrição no grupo e vou lançar também no meu Instagram, junto com um vídeo que a Malu fez aí, que está bem legal. Eu gostaria que vocês fizessem a inscrição lá. Vai ser muito bom. Muito bom. De verdade. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 7. A gente vai ler até o 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir. Está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Feche seus olhos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Pai. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Só o Senhor sabe como estamos aqui hoje. Mas a minha oração continua a mesma, Pai, que eu não atrapalhe a tua mensagem, mas que eu seja um canal para falar aquilo que a tua igreja precisa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Gente, cartas para o novo mundo. E hoje a gente vai falar sobre Filadélfia. Uma das 7 igrejas para as quais Jesus mandou uma carta através do apóstolo João. E a igreja de Filadélfia era uma das igrejas mais fiéis ao Senhor, mais comprometidas ao Senhor.
ficava, como o nome já diz, na cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia, diferente das outras, não era uma cidade tão rica. Mas Filadélfia ficava numa rota muito importante. Era uma cidade de fácil acesso. Então, era uma cidade importantíssima para Roma, como se fosse como chama aqueles lugares dos correios onde guardam as mercadorias assim, sabe? Tipo um centro de distribuição, sabe? Onde é um local perto de tudo. E aí todas as correspondências vai para lá primeiro, para depois ser distribuídas para a cidade, sabe assim? Filadélfia era uma cidade basicamente assim. Roma mandava todas as cartas para Filadélfia, e de Filadélfia eram distribuídas para as outras cidades, porque tinha uma proximidade maior, tinha um acesso mais fácil. Então todas as notícias, toda a cultura era disseminada a partir de Filadélfia. Agora, essa informação aqui que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês guardem ela aí no coração e na mente de vocês. Filadélfia havia sido construída numa região que era predominantemente vulcânica. Ou seja, não é que tinha vulcões em atividade, mas tinha muitos vulcões. E a gente sabe que aonde tem vulcões, as placas tectônicas elas são mais moles. Placa tectônica mole causa terremoto. Exatamente. Inclusive, no ano 17 depois de Cristo, Filadélfia foi completamente destruída por um terremoto. Isso é datado. Foi destruída por causa de um terremoto. Vocês vão entender o porquê disso. Só guarde que era uma região que constantemente tinha terremotos. Em seguida a gente continua lendo a carta e vê que Jesus ele se identifica como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre o que ninguém fecha e fecha o que ninguém abre. Isso mostra que Jesus tem uma santidade acima de qualquer outra, que Cristo tem uma autoridade acima de qualquer outra. E essa é a descrição que ele dá para uma cidade que é Filadélfia. Isso porque os cristãos que viviam naquela cidade também haviam ou estavam sendo perseguidos por judeus. Lembra que eu preguei sobre Esmirna algumas semanas? E na carta a Esmirna, Jesus diz assim: eu conheço que vocês têm segurado a barra contra aqueles que se dizem de Deus, mas são sinagogas de Satanás. Lembra? Esmirna também tinha uma sinagoga de Satanás, e Filadélfia também tinha. Era uma sinagoga de judeus que se reuniam para tentar fazer com que os cristãos não crescessem tanto. Então Jesus ele já começa dizendo assim: eu conheço as coisas que vocês estão passando aí, eu conheço o julgamento judaico que vocês estão enfrentando aí. Mas quando Jesus diz assim: eu sou aquele que tem a chave, que quando abre ninguém fecha, que quando fecha ninguém abre, Jesus está dizendo assim: por mais que vocês estejam sofrendo essas coisas, por mais que portas estejam sendo fechadas pelos judeus para vocês, aquelas que eu abro, ninguém fecha. É o que Jesus está tentando dizer para uma igreja que está corajosamente tentando se manter de pé. E aí, após essa introdução da carta, Jesus começa com uma pequena advertência.
olha o que Jesus diz para provar que Ele está pessoalmente atento e vendo o que o povo está passando. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eu disse para vocês que Filadélfia estava numa rota de distribuição de mensagens. E quando Jesus diz aqui, eu coloquei diante de você uma porta, sei que você tem pouca força, mas você não negou meu nome, guardou a minha palavra. É que Jesus havia plantado a igreja de Filadélfia, em Filadélfia, justamente porque ele saberia que aquela igreja seria corajosa o suficiente para não esmorecer com as coisas que iriam acontecer com ela. E a igreja de Filadélfia, por estar naquela cidade, em uma rota que destinava informações e notícias para todos os lugares da Ásia Menor, era a igreja que mais evangelizava naquela região. Dentre todas as 7 igrejas, a que mais fez um processo de evangelização em massa foi Filadélfia. Tanto que até hoje a igreja de Filadélfia existe no sul da Turquia, que era a antiga Ásia Menor. As outras 6 igrejas sumiram na história. Filadélfia está lá até hoje. Tudo isso porque Filadélfia entendeu que por mais que os judeus tentavam fechar as portas, Deus havia aberto uma. Entende o que eu estou dizendo aqui? Eu não sei se isso está fazendo sentido para você. Mas tem coisas que às vezes se fecham na nossa vida e a gente não sabe por que se fechou. Fechou porque Deus fechou. Tem coisas que abrem na nossa vida e a gente não entende o porquê que abriu e acha que que a gente nem deveria entrar, mas abriu porque Deus abriu. Tem coisa que você queria que fechasse, mas está aberta. Tem coisa que você queria que tivesse aberta, mas está fechada. Entenda os processos que Deus quer fazer contigo. Entenda o que Deus está falando com você. Entenda que aonde Deus te plantou é um local estratégico, e eu nem sei aonde é, mas aonde Deus te colocou é uma porta aberta para nós, para que a gente não negue o nome dEle e nem abandone a sua palavra. A minha pergunta aqui nessa noite é assim: o que nós temos feito com as portas que Deus tem aberto para nós? Será que a gente tem aproveitado as portas que o Senhor tem aberto? A carta para Filadélfia é uma carta não de exortação, é uma carta de encorajamento. Para dizer assim: ei, eu sei que vocês estão passando por poucas e boas por aí, mas eu preciso que vocês façam aquilo que eu quero que vocês façam no local que eu coloquei vocês para fazer. Eu te coloquei nesse lugar estratégico para que você faça aquilo que as outras igrejas não conseguiriam fazer. Aí diante desse cenário de perseguição, diante desse cenário de portas abertas e portas fechadas, olha a mensagem que Jesus dá para eles: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está sobre vir, para pôr à prova os que habitam na terra. A garantia de Cristo para Filadélfia é: porque você guardou meu nome, porque você guardou a minha palavra, porque você perseverou, porque você continuou, eu também vou te guardar quando a provação chegar. Eu também vou te proteger quando os dias maus vierem. O que Jesus estava dizendo assim: vai haver provação,
Vai haver perseguições, vai haver dias ruins, vai haver moto do Satanás passando na avenida, vai haver tudo isso. Os dias maus chegarão. Mas o que Jesus estava dizendo é assim: se você guardou a minha palavra, se você perseverou diante daquilo que eu te dei, se você tem feito tudo isso, guardado essa exortação que eu tenho te dado com tanto carinho, eu vou te proteger quando esses dias chegarem. Veja, Jesus não está dizendo que o dia não vai vir, ele vem. Provação vem, dias ruins vêm, dias de choros vêm, dias de cansaço vêm. Mas o que Deus está dizendo é assim: eu vou te proteger de cada um desses dias quando eles chegarem. Eu vou estar com você, mesmo nesses piores dias. Em outras palavras, Cristo não estava dizendo que iria livrar os crentes de Filadélfia da provação. Cristo estava dizendo que iria livrar os crentes de Filadélfia durante a provação. Gente, eu preguei no domingo sobre Daniel. Deus poderia ter livrado Daniel de ser lançado na cova dos leões, sim ou não? Mas ele preferiu livrar Daniel dentro da cova. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego de ser lançado na fornalha, mas ele preferiu livrar dentro da fornalha. Porque quando a gente é salvo de algo que ninguém acredita que a gente poderia ser salvo, o nome do Senhor é muito mais glorificado. Se Deus livrasse Daniel da cova, como que eles iriam saber que Deus é poderoso? Então agora você entende por que você está aqui hoje, nessa quarta-feira. Você entende por que você está numa igreja até hoje, apesar das coisas que já foram ditas e feitas. Você entende por que mesmo com raiva, ou mesmo desanimado, ou mesmo desiludido, a gente está aqui hoje? É porque Deus tem livrado a gente dias a dias. Tem dias que a gente não quer nem vir para a igreja, gente, sim ou não? Pastor, você é a referência. Já teve dia que você falou assim: hoje eu nem vou. Porque acontece. Acontece, gente. E aí a gente entende que assim, é por causa dele que a gente ainda está aqui. É por causa dele que a gente não desistiu ainda. É por causa dele que a gente está de pé. Ninguém entende, ninguém sabe como, ninguém sabe as portas que se fecharam na nossa cara, ninguém sabe as portas que se abriram, ninguém sabe, mas ninguém entende o porquê a gente ainda continua em pé. Ninguém entende o porquê que a gente continua ainda falando do amor de Jesus por aí. A nossa vida nem é das melhores, mas a gente continua falando do amor de Jesus por aí. A família está falando mal da gente, mas a gente continua falando do amor de Jesus por aí. Nem você sabe como que você conseguiu chegar até aqui. Não até aqui na igreja, até aqui na vida. Com tanta coisa que era para você ter caído e estar de pé. Com tanta coisa que era para você ter parado e estar de pé. Mesmo não querendo, mas está. Porque é Ele que apesar dos pesares, nos ajuda a cada dia. Gente, tem dias que a gente fica até meio ateu assim. Deus me abandonou. Deus não me ama mais. E eu não tenho dúvida
dúvidas que a igreja de Filadélfia ficava meio que assim. Porque lembra que eu falei sobre Laodiceia, que eram ricos e Deus estava falando assim, mas vocês são pobres, cegos e nus. Sabe, eu fico imaginando o Instagram de Filadélfia. E aí o pastor dando uma olhada no Instagram de Laodiceia. E no Instagram de Laodiceia, com 100 mil seguidores, postando a igreja linda, rica, cheia de gente. E o Instagram de Filadélfia, com 181 seguidores, postando ali uma fotinha. E o pastor olhando e falando assim, caramba, meu, eu queria que a minha igreja fosse igual a de Laodiceia. Olha a igreja de Laodiceia, tem tanta gente, tem tanto dinheiro. Mas aí quando a gente lê a carta que Jesus mandou para Laodiceia, Jesus está dizendo assim, você se acha rico, mas é miserável. Aí quando a gente vê a carta que Jesus mandou para Filadélfia, Jesus está dizendo assim, você perseverou e por isso eu vou te proteger. Sabe, a gente às vezes não entende o que acontece com a gente, e a gente fica tentando comparar com o que acontece com o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus tem te protegido de coisas que você não tem nem ideia, mas Ele está contigo. Jesus tem te livrado de coisas que você nem tem noção, mas Ele está lá. Não é por você, não é porque você é cheiroso, não é porque você é bonito, é porque tem alguém de joelho dobrado, orando por você e dizendo assim, Senhor, guarda, ajuda a ficar de pé, ajuda a perseverar, ajuda a continuar. Lembra que no início eu disse que Filadélfia ficava numa região vulcânica, e que por ser uma região vulcânica tinha constantes terremotos, que a cidade já até havia sido destruída por conta disso. E depois do terremoto, quem custeou a reconstrução da cidade foi Roma. Mais precisamente o imperador Tibérios. E Tibérios mudou o nome da cidade. Aí a gente lê a promessa que Jesus falou. Foi assim, ó. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Só aqui a gente já entende o porquê que Jesus está dizendo isso. Dizendo para uma cidade que sofria com constantes terremotos, dizendo assim, você será coluna, e nunca mais vai sair do lugar que eu te plantei. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Essa é uma promessa, gente, extremamente significativa para quem estava lá na cidade. O que Jesus estava dizendo é basicamente assim, ó, eu sei que vocês estão numa região que constantemente é afetada por terremotos, e que vocês constantemente têm que reconstruir a cidade. Mas se vocês permanecerem comigo, eu farei de vocês colunas permanentes, e não vai ter terremoto que vai te derrubar. Porque às vezes a gente se sente meio que assim, como se viessem, sabe? Porque terremoto é meio que isso, vem e tira tudo do lugar. E às vezes a gente se sente meio que assim, como se as coisas tivessem saído do lugar completamente. Mas deixa eu dar uma notícia para vocês e dar um conselho em nome de Jesus. Persevere na palavra do Senhor, persevere no evangelho do Senhor. Sendo assim, os terremotos vão parar de vir? Não, mas eles não vão te abalar.
Se a gente perseverar na palavra e estiver no Senhor, nós seremos uma coluna firmada no templo do Senhor. O terremoto vem, mas a coluna permanece firme. As águas batem, mas a coluna permanece firme. O vento sopra, mas a coluna permanece firme. As tempestades vêm, mas a coluna permanece firme. Não quer dizer que a gente não vai ter dias ruins. O que quer dizer é que nós permaneceremos firmes e inabaláveis no Senhor. Isso me faz lembrar o salmista, para encerrar esse sermão de hoje. Se você acredita nisso, eu quero que você manifeste. Davi diz assim, ó, os que confiam no Senhor. Feche os seus olhos por um minuto, vai. Sentado mesmo. Eu quero que você lembre daqueles dias de terremotos. Aqueles dias de tremores que te desestabilizaram, que tiraram as coisas do lugar na tua vida. Que a casa quase caiu e você nem sabe como você está de pé. É desse dia que eu quero que você lembre. E eu vou ler esse salmo para você. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece. E a palavra do Senhor para você hoje é: assim como a igreja de Filadélfia, persevere. Persevere. O Senhor está com você. Você não caiu até hoje porque é Ele que te sustenta. É Ele. E é esse Deus que vai voltar um dia para a gente e vai nos fazer coluna no seu templo, vai nos dar um novo nome, vai nos dar uma nova veste. É Ele. E é Ele que a gente espera.